Olá, pessoal de todo o Brasil. Como é que tá vocês aí? Tudo bem? Olha aí, conforme prometido, olha ela aí. A mulher que se acorrentou, Leninha, está aqui, a baiana, né? Essa mulher brava, pessoal. Ô, Jesus amado, né? Nós vamos começando com ela, como sempre, ela chega primeiro, né? Ela chega aqui primeiro. Daqui a pouco chega Zé Roberto, chega Ailton, daqui a pouco chega também o Fábio, né? Cindy Petro, e tem um monte de gente para chegar. O Zé Roberto já liberei para entrar aqui, mas tá rodando. Vamos ver a internet dele aí. Então, Leninha, é com você aí. Dá um alô a essa multidão que gosta tanto de você aí. Primeiro, deixa eu corrigir aqui. Boa noite, corrigir aqui a imagem. Tá aparecendo bem assim? Ih, mas tá bem demais. Vou precisar botar carregador e aí assim nessa posição da celular. Olha, boa noite. Eu estava falando com o doutor Marcelo que é muito gratificante estar no programa dele, né? Acho que é a terceira vez que eu participo, porque tem um formato bom, tem um público interativo. Vocês assim me surpreenderam na última live com tanta interação e que faz comentários assim extremamente importantes, né? Perguntas e comentários importantes. Então, tudo que a gente precisa é isso, é ter um programa, ter uma imprensa assim livre e ter um público disposto a dialogar, que a gente cresce assim. Então, muito obrigada, doutor Marcelo Suave, e a todo o seu público maravilhoso. Que bom, Leninha. Esse povo aqui, inclusive a mulherada gosta muito de você aqui, Leninha. Porque você é uma mulher de luta, uma mulher de garra. E as mulheres desse grupo aqui, também os homens também, né? O povo é um povo já sofrido, entendeu, Leninha? É um povo com a pele massacrada no sol, né? Que sofreu, povo carente, um povo, muitas vezes, Leninha, que a gente, quando eu comecei essas lives aqui, Leninha, tinha gente aqui que não tinha o que comer. E nós, graças a Deus, conseguimos fazer um excelente trabalho. Tá chegando aí o cara, seu Ailton, a Socitank, né? A Socitank. Falei certo agora, Ailton, presidente? Tá chegando aí. Tá mudo aí. Libera o áudio aí. Aí, isso, agora sim. Agora tá correto. A Socitank. Isso, Ailton Gomes. Ailton Gomes, é presidente da Socitank. Aí, então o nome já diz, é os tanqueiros, é isso, seu Ailton? Isso, nós somos representantes da parte dos transportadores de combustíveis, do tanque. O Ailton, eu já vou começar apertando logo, porque como eu não sou da área, eu já vou começar a fazer umas perguntas, mas não me leva mal assim se eu escorregar, se for fora. A sua categoria é a categoria que iniciou uma paralisação esses dias e voltou a trabalhar, ou não foi a sua categoria? Que parece que os tanqueiros tinham parado um ou 2 dias e voltou, foi isso? Ou eu estou enganado aqui? Não, tá certo. A verdade é que a gente se manifestou, mas é por causa que a gente tinha uma pauta diferenciada dos autônomos, né? Ah, entendi. E aí vocês... E aí vocês pararam, mas o que estava reivindicando conseguiram voltar ao trabalho, é isso? Positivo. Ah, tá, entendi. Então agora eu já me situei aqui, porque eu falei pouco com o Zé Roberto hoje, e eu não deu para perguntar isso a ele aqui, mas como você estava aqui, eu falei, eu vou perguntar ao vivo aqui, porque aqui a gente não tem esse negócio de combinar nada, né, Hilton? Aqui é democrático, aqui a gente ouve quem é a favor da paralisação, quem é contra. Você aí, que é representante aí dos tanqueiros, Zé Roberto aqui tá rodando igual aquela propaganda, né? E ele não tá conseguindo entrar. Leninha aqui, que é técnica, né? Aposentada da Petrobras, técnica química, é uma fera também que conhece o petróleo como ninguém. Eu vou logo apertar aqui o Ailton, né? Vamos lá, seu Ailton. Antes de mais nada, Ailton. Aquilo que a gente tiver conhecimento para responder, a gente vai responder. Aquilo que a gente não puder, a gente pede ajuda às universidades. Deixa eu falar uma coisa para o Ailton. Ailton, quando eu era estudante, eu já tinha paixão pela área de petróleo, e aí eu estudei aquelas tags, né, dos carros-tanques, aí eu vivia olhando nas estradas, assim, para ver o que estava transportando, assim, uma paixão.
eu sou muito fã da questão da segurança, né, do preparo que vocês têm. O caminhão-tanque, ele tem várias exigências diferentes do autônomo, né? A gente tem aferições, capacitações, placas simbólicas, horários de transportar, horários de trafegar, então tem uma rigidez na segurança. É muito importante, né? E aí a maioria dos motoristas não sabe. Eu fiz um curso, que eu já fui motorista, né? E eu fiz um curso de transporte coletivo, carga perigosa, e tem os números, né, Ailton, que identifica, né? Um motorista, muitas vezes, ele não sabe, mas a carga de carvão, acho que é uma, a carga de petróleo é outra, de gás, tem os números que identificam, né? Eu achei aquilo muito interessante, né? Interessante. Tem números e cores, né? Tem cores isso também. Aí. As cores também identificam o produto que está carregando. E, né, automaticamente, por exemplo, para transportar aí uma carga que é para consumo, né, humano, tem uma faixa laranja que existe no caminhão, né, que identifica que é consumo humano, entendeu? E os caminhões que transportam combustível, né, para consumo rodoviário, eles têm as placas simbólicas identificando ali gasolina, álcool, etanol, diesel, biodiesel. Então tem essas placas simbólicas. Eu achei interessante. Eu não lembro mais o número das placas, mas eu fiz esse curso em 2006, porque eu fui motorista da área realmente da Petrobras mesmo, né? Mas eu fiz esse curso e achei muito interessante. Ailton, quantos tanqueiros aí faz parte aí da sua associação? A gente tem a Tanque aqui no Rio de Janeiro, mas nós temos assim um grupo bem maior, né? Porque tem o Espírito Santo, Minas Gerais, minha cidade, Bahia. Espírito Santo. Então, só aqui no Rio de Janeiro, a gente deve estar aproximadamente aí nos 1.000 caminhoneiros, né, do tanque. É muita coisa, hein? Só aí, né? Só no Rio, é uma representatividade bem grande, né? Muito bom. Entre Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais é um dos maiores polos, né? A malha rodoviária é bem maior. Então, acredito que lá tenha bem mais. Ô, Ailton, como você é presidente da associação, você já pode dizer categoricamente se nós já temos 29 liminares, né? Para não ter a paralisação dos caminhoneiros, né? Que como o seu sistema, você falou que é outro, né? Não tem nada a ver com os caminhoneiros autônomos. Mas se essas liminares forem mantidas, e você como aí presidente dessa associação dos tanqueiros, então, se as liminares forem mantidas, você já pode, desde já, garantir que não vai faltar petróleo nos postos? Combustível não vai faltar nos postos, não. Até porque foram na contramão do negócio. Né? Nós todos fomos convidados, eu coloquei nos grupos aí, o convite das reuniões a qual todos os autônomos foram convidados. Representantes da categoria aqui do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de São Paulo, e a gente está falando de presidentes e da confederação também, a gente está falando de pessoas que realmente representam, né? E eles se furtaram a conversação com o ministro, entendeu? No dia 28. E a pauta de reivindicação dos autônomos, nela lá estava o piso mínimo, a aposentadoria, PPDs, DTE, e entre outras mais. Eram 15 itens na pauta. Mas perderam uma boa oportunidade na qual eu estive e eles não foram, entendeu? Aí nós acabamos perdendo a legitimidade de qualquer tipo de manifestação ou greve quando nos furtamos a conversar, né? Ou a participar de qualquer tipo de reunião que seja chamada para tal situação. Ailton, essa reunião, porque eu ouvi vários zum sobre essa reunião, né? Essa reunião é
ela foi desmarcada em cima da hora pelo ministro ou não? O que houve nessa reunião? Porque eu ouvi falar que o ministro desmarcou em cima da hora, depois ele chamou apenas alguns. Isso é verídico ou não? Não, é verdade. A gente está aqui para falar a verdade. Certo, o que foi feito é o seguinte: no dia 28 tinha sido feito um convite, né, para a frente parlamentar, está no Palácio com o Bolsonaro e o ministro. Porém, o Bolsonaro, todos nós sabemos que ele teve um outro compromisso, né, nas Nações Unidas em referente ao meio ambiente. Então, ele não pôde comparecer, por isso aí foi desmarcado, entendeu? Mas aí, logo em seguida, foi feito um novo convite a vários outros grupos. Entendi. Ô Zé, eu já estou te vendo, Zé Roberto. Zé Roberto, já estou te vendo aí. Já estou te vendo. Você está sem cafanhaque aí. Já estou te vendo, Zé. Então, o Ailton. Zé, você está... Zé, você está sem áudio, Zé? Sem áudio. Boa noite. Zé Alberto, sem áudio. Sem áudio, Zé. Zé Roberto, tá sem áudio, por favor. Ô Ailton, eu vi uma fala do Chorão agora, no Datena, e eu até gravei a fala dele, o vídeo. Eu não sei se você acompanhou essa fala do Chorão. O Chorão é presidente da Abrava, não é isso? Não, você não acompanhou não, né? Não acompanhei. Não. Acompanhou não, né? Eu espero o Zé. Não. Ô, Zé, você tá sem áudio, Zé? Acho que ele não está conseguindo ouvir, alguém está tentando ajudar ele a fazer algum ajuste. Então, vamos dar sequência. Leninha, a nova fala do Bolsonaro hoje aí, que vai, daqui 20 dias, a previsão de aumento do preço do combustível, né? O que você acha disso aí? Será que isso vai ser mantido ou será que essa greve aí dos caminhoneiros que para e não para, vamos ver esse monte de liminar, vamos ver, vai inibir aí mais um aumento daqui 20 dias do petróleo, hein? Vamos ver aí. O que você acha? Olha, tem o que eu acho, tem o que eu sonho, o que eu quero. Então, olha, é extremamente legítimo, necessário. É no limite mesmo das coisas. Então, quando chega na sociedade com provisão de tudo, comida, exporta para o mundo todo, bilhões são alimentados e o povo está comendo osso, né? Justamente porque tudo é alavancado por nossa matriz energética, que é petróleo, não é isso? Então, é legítimo esse movimento. Eu gostei de saber que os caminhoneiros, os tanqueiros, chamam, como eu também vou falar, barriga de aço, né? É isso que é chamado aí? É assim, Zé? Às vezes são chamados de barriga de aço. Na refinaria eu via também falar, está chegando barriga de aço. Eu trabalhei na refinaria, aqui na Bahia. Sim, então, folgo em saber que vocês tiveram reivindicação atendida. Fiquei até curiosa, né? Eu gostaria de saber quais foram os pontos que foram atendidos e espero, da mesma forma, que os caminhoneiros autônomos, eles só parem quando tiverem as reivindicações atendidas. Marcelo, está me ouvindo? Agora estou, Zé. Agora estou. Então, quando tiverem as reivindicações atendidas, inclusive para o conjunto da sociedade brasileira. A questão do Bolsonaro dizer que vai ter outro ajuste, ele tem dois objetivos. Ele já anunciou que quer privatizar a Petrobras e ele quer queimar a imagem da Petrobras. Ele quer queimar a imagem da Petrobras e tem uma tática de guerra, né, todo mundo sabe, que é atira, joga e vê se o outro recua. Mas eu espero que os caminhoneiros, mesmo com toda a truculência, a justiça impor que não pode fazer uma tentativa de convencimento ao ponto de ter que ficar 500 metros, meio quilômetro. Ora, isso aí é ilegal. Você imagina na minha categoria se eu tiver que ficar 500 metros longe dos ônibus que chegam na refinaria, né? Então, eu espero, porque é legítimo e necessário, especialmente porque a principal reivindicação deles
é quebrar o PPI, que nós já falamos. Eu gostaria daqui a pouquinho a falar um pouco disso, essa política atroz e ao arrepio da lei e muito maldosa, muito perversa com o nosso povo. Ô Ailton, você é contra ou a favor da privatização da Petrobras? Eu não sou a favor de privatizar nossos bens, né? Não sou a favor. Né? Mas o que nós precisamos hoje, o que a gente precisa realmente é que nossos sindicatos, que nossas associações sejam atuantes, entendeu? Sejam atuantes. Eu tenho 54 anos de idade e fui metalúrgico, né? Fui metalúrgico por um bom tempo. E quando eu era metalúrgico, eu lembro que nós, como sindicatos, brigávamos pelos valores de reajuste do salário, dos nossos salários. O que a gente vê hoje é que os sindicatos não estão fazendo isso mais. Então, por exemplo, os custos que nós temos hoje, os custos que a gente tem hoje, em relação ao que está sendo feito pelo Brasil, aí, de aumentar combustível, aumentar tudo, as grandes empresas estão tendo os lucros, só que os sindicatos não estão indo naquilo que deveria ir, entendeu? Que é buscar o reajuste do salário, né? Os sindicatos laborais, os sindicatos trabalhadores, buscar os reajustes dos salários, e demais sindicatos que atuam para transportadores, buscar aí o valor do frete, o reajuste do frete. Então, isso ninguém fala, ninguém está falando nisso. Só está falando que os custos estão subindo, subindo. Ninguém fala do salário mínimo que tem que ser aumentado, né? Ninguém está falando que o salário mínimo hoje tem que ser aumentado. Os sindicatos não estão pressionando as empresas a dar os reajustes, o custo, ou pelo menos repassar o custo que tá ocorrendo hoje, viu? Então, a gente tem que reaver, juntar os sindicatos, as centrais sindicais, para poder ver o que está acontecendo também entre os sindicatos, entendeu? Por que não estão fazendo nada nesse sentido? Entendi. Ailton, então você disse que vocês iniciaram a greve, mas imediatamente foram atendidos, né? Questão, acho que de um ou 2 dias, se eu não me engano, você pode falar aí se eu estiver errado, mas aí vocês foram atendidos. Aí, como você é independente, né? Na verdade, essa greve aí agora é de caminhoneiros autônomos. Você é a favor dessa greve dos autônomos ou você é contrário a ela? Uma opinião particular. Eu sou a favor de qualquer tipo de manifestação, desde que não seja ouvido. A partir do momento que você é convidado para ouvir, eu sou testemunha, né, que foram chamados, eu sou testemunha. E a gente tem dados para isso que a gente está falando. E se furtaram aí se torna ilegítimo, né? Ilegítimo. Agora, a gente não pode ficar com um ego, a gente não pode ter o ego de, você vai, eu vou, o outro vai, não, você vai, eu não vou, se você for, eu fico com raiva. Entendeu? Isso não pode acontecer entre as categorias. A categoria que foi chamada ela vai resolver uma situação que até não tem como o Ministério do Transporte hoje receber todos os líderes do Brasil. Como vai fazer isso, entendeu? Então, aquela liderança que foi convidada deveria ter ido, ouvido, né? Nem resolvido. E ouvido e trazido uma live da propriedade que está aqui hoje, né? O que foi ouvido lá, entendeu? E todos se furtaram, eu participei lá, estive lá, né? E vi a plaquinha de cada um que estava na mesa, infelizmente perderam uma grande oportunidade, entendeu? De sair de lá com alguma resposta. Aí dizem assim, mas são 3 anos ouvindo isso, são 3 anos. Que fosse 3, que fosse 4, que fosse 10, que fosse 15. O Brasil vem sendo construído ao longo de anos. E a gente tem que sempre estar ouvindo e trazer a verdade para o pessoal e daí tirar uma conclusão, entendeu? Mas, infelizmente, quando a pessoa picha uma pessoa, né, parece que ela quer só bater nela. Está aí o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, né, que tem algumas coisas que está errado? Tem, mas tem muito desacerto, entendeu? E o pessoal só vê o erro. A gente tem que batalhar para mostrar o caminho certo, fazer reuniões que possam ser aproveitadas, levar sugestões, entendeu? Eu acho que o governo hoje está aberto a isso, entendeu? Entendi. O Ailton, a Leninha falou lá atrás
e eu acho que você também ouviu, a reivindicação de vocês que foram atendidas, você pode dizer para a gente ou não, que você estava exigindo e foram atendidos? Nossa, a gente não tem problema com isso, não. A gente tem uma pauta única que é, né, a redução, né? A gente tem uma pauta única com todos os transportadores, com todas as pessoas que transportam ou mexem com transporte. A nossa pauta única é PIS, COFINS, ICMS, né, o PNPF e o preço de paridade internacional de importação. Só que essa é uma pauta única para todo mundo. O que nós discutimos lá no nosso caso foi os custos, né, os custos que estão sendo repassados para a gente. Então, nós chamamos todas as distribuidoras, fizemos uma manifestação para todas as distribuidoras e discutimos com elas os custos que chegaram até nós. E a gente, alguns né, já estamos tendo resultado aí, já repassaram alguns custos, e com o governo nós fomos atrás dele para sentar com ele para essa pauta aí, entendeu? Aonde a gente achou que também os autônomos estariam para discutir a pauta que deles é mais extensa e depois a gente ia pegar uma brecha em cima de discutir essa pauta única. Mas, infelizmente, não ocorreu a reunião. Não, nessa reunião não teve nenhum representante dessa categoria dos autônomos, então, né, Ailton? É isso? Ou teve alguns? Todos os que foram convidados se furtaram aí. Tá. Leninha, gerou alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Enquanto que o Zé está rodando aqui. Ele não está conseguindo entrar na sala aqui, nós estamos aguardando. A hora que ele conseguir, não depende de mim aqui, ó. É só ele conseguir a internet lá, ele já entra direto aí. Mas ele está rodando aqui. Olha, recentemente eu falei aqui com você que, independente de qualquer governo que esteja, independente de qualquer governo, do governo de plantão, eu, né, tenho 54 anos, nós estamos aí na mesma faixa etária. Tenho 54 anos e ingressei na refinaria, comecei minha vida laboral aos 20 anos, em 87. Peguei generais ainda na refinaria, peguei depois todos os governos e digo, nenhum deles, absolutamente nenhum, fez alguma concessão importante para a classe trabalhadora. Então, eles promovem e vivem a serviço do capital internacional. Eles vivem a serviço dos que estão, a gente chama os lá de cima, e a vida é assim, os de cima contra os de baixo tendo que reagir. Então, em nenhum deles, em todos eles eu defendo o diálogo mesmo, é um papel, uma etapa importante, mas tem um momento que, na linguagem popular, a gente percebe que o negócio é cozinhar o galo. Nós, petroleiros, já passamos por isso algumas vezes. E, de repente, quem está cozinhando o galo não é nem numa panela só. E os caminhoneiros autônomos estão sendo cozidos na questão do combustível, na tabela mínima. Tabela não, eu tenho sempre que lembrar isso. É costume, erro de linguagem, né? É o piso mínimo de frete, reivindicações. Estão sofrendo ataques brutos, como o BR do Mar, como o caminhão de 11 eixos. Então, eles estão sofrendo vários ataques. Não se furtaram a sentar para conversar, mas todas as vezes que sentaram para conversar, o que viram foi que foi para esfriar o movimento. Então, vai botar na pauta do STF, então levanta o movimento. Então, dessa vez que eles se organizaram nacionalmente, então foram algumas reuniões, infelizmente, eu não pude participar por conta das minhas limitações, mas sei que foram reuniões, teve reunião em Recife, reunião nacional, teve reunião em Brasília, teve reunião no Rio de Janeiro, com outras categorias, inclusive, petroleiros, né, especialmente, estiveram lá também. Então, todas as vezes que acontece esse impasse e que a gente percebe que está fazendo, na linguagem popular mesmo, o que todos os governos fazem na hora que querem arrancar o couro do peão é tentar fazer de bobo, fazer de otário, né? Então, foi assim no governo Lula, conforme eu já te disse, né? Eu sou demitida política do governo Lula, porque em qualquer governo meu papel é classe trabalhadora, né? Sempre, desde muito cedo, desde muito jovem. E reconheço que a forma
que todas as formas de organização são legítimas, são importantes, mas a única que faz as coisas girarem, as engrenagens girarem, é a paralisação, porque mexe no bolso, né, dos lá de cima. Então, eu imagino que as reivindicações que o Ailton falou, a questão de repasse de custos, posso estar errada, o que eu imaginei aqui quando ele falou, o diesel está consumindo, o tanque dele, digamos, o tanque de 500 litros, o diesel dele, o preço é igual para ele e para todos os outros caminhoneiros, o consumo pode ser diferente em função, né, do tipo de carro, carga fria, carga quente, esse negócio todo aí. Então, eu acredito que repasse a parte. O transportador, o dono de um caminhão, teve a garantia de que, independente de quanto o diesel suba, eles vão ter uma compensação e vão ser ressarcidos desse custo. Se passar em pedágio, quem vai pagar é o patrão. Eu só consigo imaginar essas coisas. Aí, com todo respeito, ainda que entendendo o que vocês decidiram fazer, né, eu particularmente acho que diante do necessário, diante do que nós estamos vivendo, e não são só os caminhoneiros, é a sociedade toda, isso é muito pouco. Então, da mesma forma, eu sei quais são as demandas dos outros autônomos, que são legítimas, e o que está em jogo não é somente para os autônomos, não é somente a sobrevivência financeira, é a sobrevivência enquanto categoria que está sendo ameaçada. O ministro, inclusive, falou há poucos dias isso. Então, alguns governos são mais comprometidos lá com o capital internacional. Bolsonaro foi a tal ponto de bater continência para a bandeira americana. Imagina um patriota bater continência para a bandeira americana. O governo Lula, antes de assumir, fez o quê? Foi lá conversar sentar na mesa lá, pedir autorização e assinar uma carta dizendo que não ia quebrar contrato, ninguém precisava se preocupar. Isso aí, gente, esse tipo de compromisso é uma lástima, esse tipo de comportamento é terrível. E a forma de resolver isso, normalmente, é a questão extrema mesmo. Quem sente a dor é que geme, e no caso dos caminhoneiros, ou eles estão sendo parados, na verdade. Parados. Não estão nem parando, eles estão sendo parados, que não tem condições mais de fazer isso. E nós, petroleiros, fizemos já questão de interdito proibitório, como esse aí. Nossa, nós já tivemos ao ponto de confiscar, na época de FHC, confiscava a folha da receita do sindicato. Nós contribuíamos e o dinheiro não chegava nos sindicatos, para fechar a porta dos sindicatos, sabe? Mesmo assim, nós fizemos um movimento, passamos por cima e fizemos um movimento. Teve uma campanha que nós fizemos, inclusive, que o carro-chefe, acho que foi em 93, 94, era um juiz, como se fosse árbitro de futebol, com cartão vermelho, e o slogan era cartão vermelho para o TST. Porque a gente sabia que ele ia julgar ilegal como faz. E aí bota multa, inviabiliza. Então, tudo isso precisa ser vencido. E tem que botar a cara mesmo. Essa questão de que os sindicatos não estão reivindicando melhorias, salários, que o Ailton falou, nós temos sindicatos de todo tipo. A organização sindical é a mais importante da classe trabalhadora, mas direções fazem muita diferença. Então, nós passamos por momentos em que simplesmente negociavam e tentavam. Era o sindicato de resultados, né? Questões próprias da categoria, e aí a gente resolveu ampliar e fazer sindicato classista, né? Que faça uma atuação mais ampla, com repercussão, inclusive, no modelo econômico, no que nós queremos, sabe, para a sociedade. E tem sindicatos, e aí eu falo com toda a propriedade. A minha federação, que agrega o meu sindicato, nós temos 2 federações de petroleiros, as 2 nacionais. A minha federação, a daqui da Bahia, a nacional, que cobre o sindicato aqui da Bahia, de Mataripe, é uma federação que, infelizmente, virou chapa branca, correia de transmissão no governo Lula, e se acostumou de tal forma que até no governo Bolsonaro eles estão fazendo a mesma coisa, negociando o que não pode ser negociado. Isso é um caso perdido. Chamo de ferramenta cega, constrói outra ferramenta. Nós temos a FNP, daqui a pouco o amigo, aí, o parceiro de luta, o companheiro Fábio Melo vai chegar e vai falar um pouco sobre isso. O que é que a organização sindical tem que primar, né, na representatividade? E aí, seja associação, seja sindicato, nós temos associações de petroleiros. A democracia é importante,
Então, os caminhoneiros de base, os petroleiros de base, têm que ser parte, não pode vir de cima para baixo, verticalmente. Eu acho importante os autônomos agora estarem organizados com pessoas que uns confiam mais em uns, outros confiam mais no outro, mas negociar junto, sentar junto é importante, porque um vigia, o outro está ali olho no olho, sabe? Então, em relação a essa questão dos tanqueiros, eu fico muito preocupada quando vai pelo caminho mais fácil e um caminho que leva a resultados que não resolvem o problema. Porque para esfriar uma greve, o patrão pode dizer que vai cumprir algumas... absorver alguns custos, né, de vocês. Mas e se daqui a 1 mês, 2 meses, eles recuarem, sabe? Então, e o restante, o conjunto da categoria, que passou, assim, 3 anos, negociando, indo lá e tomando cacetada, sendo traída. Então, agora, se fizesse, ia cair no mesmo de sempre. Ia, conversava, chegava lá, vinha uma promessa vazia, desmobilizava um movimento que já foi deflagrado. O estado de greve deles foi deflagrado na reunião nacional, que foi no Rio de Janeiro. Não sei se você participou, Ailton. Então, estado de greve deflagrado, aí é muito fácil chamar, desmobilizar e depois trair. Já vivemos isso em petroleira, é muito ruim. Ailton, na sua visão, você acha que os caminhoneiros autônomos, eu ouço muito isso, né, de algumas pessoas, etc e tal. Os caminhoneiros autônomos, eles precisam de um pouco de mais união ali, de engrenagem entre eles ali, Ailton, porque eu tenho amigos caminhoneiros autônomos que são contra a paralisação, por exemplo, outros que são favoráveis até demais. Então, você acha, na sua concepção, que está faltando ali um entendimento único ali entre eles ali, conforme a sua categoria, que parou, mas já resolveram o problema, voltaram, né? Coisa rápida. Porque parece que a categoria sua, eu não sei se eu estou enganado, ela está mais organizada ali, ou está faltando o quê, né, nos caminhoneiros autônomos aí? Acontece o seguinte, né? Eu não discordo da Lelinha, acho que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, né? Mas a organização dos autônomos, ela não está difícil de ser feita. O problema é que nós começamos eu estou mexendo no Ministério do Transporte desde 2009. Desde 2009 a gente vem mexendo no transporte, nos Ministérios do Transporte. E nós fomos procurados em 2014 pela classe dos autônomos, né? Nós fomos procurados, fomos procurados em Minas, e começamos a articular com eles. Quando a gente conseguiu articular e fazer um grupo bom, e a gente começou as discussões em Brasília, começamos a levar em Brasília, e fizemos aquele manifesto de 2018, que se vocês pegarem na mídia, iniciou no Rio de Janeiro, com os tanqueiros, iniciou no Rio de Janeiro com os tanqueiros, com o apoio dos transportadores autônomos, e aí deu aquela paralisação, a gente criou, né, o fórum de discussão, criaram um fórum de discussão, e dentro desse fórum de discussão, ali, né, criaram algumas lideranças, e depois essas lideranças excluíram a parte de tanque que estava lá, né? Então, a gente tem que observar que porque as pessoas que estavam lá estavam conseguindo alguns objetivos. Aí, a partir do momento que as portas foram travando, começaram a discutir, começaram a brigar com o ministro, e começaram a usar de palavras chulas, de bater na mesa e tal. Eles mesmos foram fechando a porta deles ao longo do tempo. E nós, né, nos retiramos, né, a tabela que está dentro do piso mínimo do frete não serve para nós, ela é ruim, prejudicial a nós, mas para eles ela era importante, estava bem detalhada lá, né, remunerava para eles, remunera o frete deles, né, e ela é válida, ela é lei, está para ser julgada a constitucionalidade dela no STF, pelo ministro Fux, né, ainda não foi julgada, então ela é lei, né, então, eu vejo o seguinte, não está difícil de organizar, mas hoje, na minha visão, eu vejo que é necessário as lideranças se reinventarem
e se refazerem de novo, porque as que estão hoje chamando as manifestações, elas fizeram esses tipos de atitudes, então vai ficar complicado, né, qualquer um ter fé nelas. Por isso que está alguns querem, outros não querem, por causa das lideranças que estão lá, por causa do passado, de 2018, né, aquelas lideranças foram criando, e foram, alguns queriam alguns objetivos próprios, outros saíram candidatos a candidatos, né, na política, né, eu não tenho interesse político nenhum, para mim, do jeito que eu estou, me satisfaço, eu gosto de ser atuante como sindicato, como associação, não tenho cunho político, e naquela ocasião, alguns se lançaram como político, até alguns se elegeram, né, enfim, e aí houve aquela desassociação daquela comunhão que estava tendo ali. E nós nos afastamos, fomos cuidar da nossa vida, e agora a gente está tentando reorganizar. Quando nós tentamos reorganizar, tentamos reorganizar, estive na reunião do Rio de Janeiro, né, estive lá, e a gente tentou reorganizar. E se vocês ouviram o áudio que eu coloquei, se vocês tiveram, eu coloquei fiz um vídeo, eu falo lá que, devido à chamativa do ministro para a reunião dia 3, eu falo com ele, gente, vamos continuar em estado de greve, vamos continuar, e vamos até o dia 3 ouvir ele, juntamente com os tanqueiros. Se de lá não sair nenhum resultado que seja plausível, nós do tanque estaremos unidos com toda a categoria dos autônomos. Porém, nenhum deles deram ouvido, como sempre, como 2018, no TRC, né, nós somos excluídos do TRC por eles. Então, a gente tentou de novo reagrupar, mas quando a gente tenta reagrupar, o ego daqueles que estão lá, estão tentando voltar, não conseguem mais voltar, né, que está aí, todos aí ouviram, mas o ministro chamou, sim, posso mandar a lista para vocês no PV aí, depois vocês podem me chamar no particular, eu posso mandar a lista dos líderes que foram chamados lá, e aí não sei nos bastidores dele o que aconteceu, que eles não participaram, entendeu? Então, perdemos uma grande chance de realinhar todos os sindicatos, voltar a renegociar, e estaríamos bem hoje, né? Aí brigando até por privatizações, brigando pela PPI, brigando pelo combustível, mas é difícil, não é fácil, mas eu acredito que as centrais sindicais têm que entrar no circuito. As centrais sindicais têm que entrar no circuito para poder chamar os seus líderes, chamar nós todos, reagrupar novamente. O Chorão, conforme eu falei, eu gravei, eu tenho até o vídeo aqui, ele disse no Datena agorinha, tem mais ou menos 1 hora, ele disse que o Porto de Santos está fechado, segundo ele, e que o jurídico lá já entrou, né, para poder derrubar as liminares. Derrubando as liminares, ele acredita que essa greve vai ganhar ainda mais força. O que você acha disso, Leninha? A arbitrariedade, né, dessas liminares, dessas decisões aí dos julgadores, da maioria absoluta dos julgadores que foram envolvidos, a arbitrariedade salta aos olhos. Então, o caminho é esse mesmo, entrar com recurso para mostrar, inclusive, a inconstitucionalidade, né, do que foi decidido pelo juiz e foi mandado ali. E como tem já uma decisão, teve um julgador ou julgadora, eu não olhei o nome, que deu a liberdade de fechar uma pista de utilizar uma pista para conversar, dialogar, fazer o convencimento, tentar fazer o convencimento como constitucionalmente está previsto. Então, esse objeto é de extremo valor. Eu louvo a atitude, né? Tem sempre alguns que estão à frente, enxergam e são mais solidários com o sofrimento da sociedade. Então, esse julgador que deu essa... nem deu a oportunidade, que cumpriu o papel dele mesmo, de ser um julgador isento, e chegar lá e dizer, não, eles podem sim, têm direito de fazer o convencimento na pista, vão fazer em Barra Mansa.
Então, Barra Mansa tá. E aí, olha, o que nós pudermos fazer, e aí eu falo enquanto central, não sou dirigente, mas sou fundadora e sou de dentro mesmo, sou militante, que é a CSP com Lutas, Central Sindical e Popular. Então, nossa assessoria jurídica, nossos assessores, nossos militantes advogados, inclusive, e também os sindicatos e associações de caminhoneiros, o caminho é esse, é pegar e tentar fazer, repercutir através de recursos para que possam ter essa liberdade mínima de fazer esse tipo de convencimento. Então, a CSP com Lutas, que inclusive está reunida agora, estava reunida até poucos minutos, muito provavelmente deve ter deliberado isso, fazer propagar. Está dando apoio já há alguns anos. Eu me aproximei primeiro do Zé Roberto, foi o primeiro que eu vi, que vocês sabem que eu sou, já te falei, né? Eu sou da família de caminhoneiros, então tive acesso ao primeiro grupo. O primeiro grupo que eu entrei foi Tubarão. E aí, daí eu entrei nos grupos e me apresentava, que é necessário fazer isso, temos que ser honestos. Então eu dizia, olha, eu sou petroleira, eu estou aqui para dar algumas informações técnicas que são necessárias. E aí me aceitaram assim, eu estou em dezenas de grupos até hoje, me convidam para outros grupos, me chamam no privado, porque eu cumpro esse papel de falar da parte técnica, que é muito importante. Então, a Central CSP com Lutas, ela foi a primeira a fazer uma plenária em São Paulo, com caminhoneiros, em 2018. O Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, da CSP com Lutas, também fez no Rio de Janeiro, em 2018, uma atividade. Depois foram palestras, foram plenárias, foram cursos e muita sintonia mesmo, né, para estar conversando com eles e fazendo avançar a consciência de classe. São pessoas extremamente sábias, eu rasgo elogios aos caminhoneiros, muitos deles hoje já entendem mais de geopolítica de petróleo do que alguns petroleiros. Porque o Zé Roberto é um exemplo, né? Que ele conhece pra caramba. Né? Muito mesmo. Fica impressionado. Todo dia é dia de aprender e de saber mais alguma coisinha. Então, em outro bloco, lembre aí de me perguntar sobre a questão dos dividendos. Que hoje eu soube uma informação, você veio de dentro da categoria, com acesso a tudo, mas somente hoje eu tive acesso a uma informação que eu acho assim, extremamente delicada e a sociedade precisa tomar conhecimento. E eu gosto de fomentar a indignação, porque ela nos move. Na hora que a gente transforma a indignação em ação, aí é quando a gente começa a ter poder de lutar pelo que é nosso. Nós produzimos, nós transportamos e nós precisamos comandar a política que nós queremos para isso, em benefício da sociedade. Ô, Ailton, sobre congelar o preço dos combustíveis e esse novo aumento chegando daqui 20 dias, esse novo aumento chega ao botijão de gás, que já está aí levando 10% ou 12% do salário mínimo aí. Qual a sua opinião sobre isso? As empresas de gás hoje, né, a Leninha deve ter um conhecimento maior do que eu, né, quero até aprender com ela também. Referente às empresas de gás hoje existentes no Brasil, elas têm a liberdade de colocar o preço dela. Ainda que o gás chegue para eles barato, chegue a custo ali de R$10, R$15, eles têm a liberdade de botar o preço no botijão de gás. Então, para você ver que realmente os sindicatos têm que atuar, entendeu? Aí, referente ao gás, eu estou dizendo. Agora, referente a combustíveis, aí é diferente. Aí a Leninha, nesse caso aí, ela pode nos ajudar mais. Leninha, então eu vou apertar o santo da Leninha. Eu quis apertar o santo do Ailton aqui, mas ele rapidamente jogou a bola para Leninha. Mas isso aqui mesmo, é para a gente aprender. Leninha, o seguinte, eu vou te apertar logo, porque aqui, Ailton, aqui eu não puxo o lado de governo, né? Aqui a gente fala, tem que falar. Jamais aqui eu vou... E se fazer bem, a gente fala bem, a gente fala aqui de tudo aqui. O canal é aberto a isso, né? Leninha, o congelamento de combustíveis,
as pessoas... Hoje eu estava numa live no Instagram, aí uma senhora até teimou comigo, falou bem assim, olha, o preço dos combustíveis está caro por causa do STF. Eu falei assim, senhora, não tem nada a ver uma coisa com outra, mas tudo bem, vamos lá. Então vamos lá. Tá chegando aqui o Fábio de Mello, né? Seja bem-vindo aí, Fábio. Fábio, ele é presidente aqui do Sindipetro, né, Fábio? Boa noite a todos. Eu atualmente estou como coordenador geral aqui do Sindipetro Litoral Paulista, que abrange aí as bases aqui, Cubatão, Litoral Norte, as plataformas do pré-sal e a refinaria de Cubatão, Presidente Bernardes, e a termoelétrica Eusébio Rocha, além da estação de tratamento de gás Monteiro Lobato, que querem subtrair o nome, né? Querem apagar as histórias. Mas aí a gente vai conversar um pouquinho, peço desculpa. Que isso. Prazer estar aqui com vocês. Nós estamos aqui com várias pessoas, né? O Zé Roberto não conseguiu entrar, ele está com problema na internet. Estamos aqui com o Ailton, né? Ele é presidente aqui do Associtanque, né? É os tanqueiros, é o barriga de ferro que eu aprendi hoje, né? Que é o barriga de ferro aí, é conhecido como o povo aí, barriga de ferro, né? Carinhosamente chamando, né? E a Leninha, você já conhece a Leninha, né? Dispensa apresentações. Eu estava apertando a Leninha aqui, a hora que você chegou, eu não vou deixar de apertar a Leninha, não. Leninha, sobre congelar preço de combustíveis, algumas pessoas ainda teimam comigo muitas vezes na live. O presidente tirou todo o imposto, o problema agora é dos governadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e falar do botijão de gás. Se o governo federal, ele pode, hoje, né, é o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele pode mexer no preço do botijão de gás para essa pessoa que está assistindo nós aqui, que tem brasileiros morrendo queimados. Nós já temos dados aqui, uma mãe morreu, porque ela estava acendendo ali etanol, sei lá, alguma coisa assim, morreu queimada com o filho no colo, né, que também foi atingido ali. Então, eu quero saber o seguinte, o presidente, ele pode mexer no preço dos combustíveis e também o gás, ou são coisas distintas, conforme o Ailton aí falou que jogar a bola para você também aí? Vamos lá. Prazerzão, meu amigo, meu irmão, meu camarada, meu parceiro de muitas lutas aí, Fábio Mello. A gente está afastado com essa pandemia, mas saudade, viu, meu irmão? Muita luta aí pra gente. Olha, essa questão é uma questão que a gente precisa falar de algumas coisas. Primeiro, infelizmente, lamentavelmente, a Liquigás, que era a distribuidora de gás da Petrobras, ela foi vendida. Vendida não, digamos que ela foi dada aí, né? Carinhosamente dada. Mas ainda assim, por medida provisória, o presidente pode mudar, sim. Pode dar uma canetada e pode dizer, a margem de lucro máxima vai ser tal. Pode fazer isso sobre gás. Agora, sobre a questão dos combustíveis, isso é uma coisa que a gente trabalha para desmistificar essas questões em relação ao imposto, em relação a quem manda, né? E o caminho é... O Fábio Mello aqui vai contribuir, porque é uma questão que envolve algumas coisas. O controle acionário as ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto na política da Petrobras, majoritariamente estão na mão do governo federal. É ele quem manda presidente, bota o presidente da Petrobras, tira o presidente da Petrobras, é ele que tem o poder de fazer isso. Se ele se deixa ser mandado lá por Paulo Guedes e pela Corja Internacional, né, os acionistas lá, é outra coisa. Agora, que ele detém o poder, as ações preferenciais são aquelas que dão direito a receber. Então, a gente trabalha, se acaba, se mata, e majoritariamente quem recebe o dinheiro, os dividendos, são os que detêm ações preferenciais. Mas, respondendo, questão da política de preços, ela está atrelada ao mercado internacional, ela está com esses custos absurdos embutidos que são inexistentes, como transporte de navio, internação, tudo isso, por conta da vontade política do presidente Bolsonaro, assim como no governo Temer, e assim como Graça Foster, que foi a presidente ainda da era petista, ela já sinalizou com a internacionalização. Mas quem implementou e fez e construiu
a questão do PPI, nesses termos assim perversos, foi do governo Temer, Pedro Parente, que foi aquele que caiu durante a greve dos caminhoneiros. Caiu e imediatamente teve um substituto da mesma linha dele. Então, a política de preço da Petrobras, então, o preço de combustíveis, é a Petrobras a quem compete fazer. E a questão dos impostos, gente, ICMS, essa semana vocês viram, teve reunião dos secretários de Estado, de Fazenda, para definir onde vai ficar, mantém na mesma coisa, não varia muito não ao longo dos anos. Agora, uma coisa é ter o ICMS calculado em cima de um valor pequeno, já que é percentual, e outra coisa em cima de um volume grande. Por isso que eu digo que os governadores estaduais eles são coniventes com a política. Porque eles estão, imagine, eles calculam de uma forma que eu acho absurda. Não é em cima do preço que a Petrobras entrega. Eles calculam em cima da média dos últimos 15 dias da bomba. Então, se chegar a R$10, eles nadam de braçada, enchendo os cofres, né, de cada governo. Mas precisam saber que, além disso, os impostos federais são e vão para a mão do governo, desde a extração até a refinaria, são para o governo federal, metade deles, 50%. Os outros 50% são divididos entre todos os 27 estados e todos os milhares de municípios. Então, esses valores são passíveis de serem mudados, sim, pelo governo, e o maior beneficiado por esses impostos altos é o governo, quando a gente não entra na questão dos acionistas, que aí eu peço ao Fábio Melo para dar uma complementada, que a gente está com a mente cansada, né, meu amigo? É muita atividade, então a gente tenta dar uma geral nas coisas e às vezes escapole. E eu estou querendo falar, sabe o quê, Fábio, antes de comentar, sobre a questão dos dividendos, a perversidade desses dividendos aí, né, que estão sendo entregues e destruindo nossa empresa. Mas vê aí, nessa pergunta, o que, é que você pode nos ajudar? Eu não sei até que ponto que vocês me disseram a discussão, mas eu quero deixar claro aqui que imposto ele é um percentual em cima de um preço. A primeira coisa que a gente precisa entender é isso, né? Se a alíquota é 50%, ela vai pesar mais se o preço for maior, né? Conta de padaria, né? 50% em cima de R$1 é 50. 50% por preço final. 50% em cima de 2 é 3. Então, entender isso. O pessoal precisa entender claramente que o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. E isso precisa estar na mente de todo mundo. O brasileiro precisa entender hoje que o Brasil é o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Quando a Petrobras surgiu em 53, ela surgiu com uma ideia. Tinha alguns campos terrestres lá na terra da Leninha, na Bahia, no Recôncavo Baiano, uns cavalinhos de pau lá, tirando importantíssimo, né? Só que com um volume muito pequeno de produção. A nossa RLAM, né, que foi incorporada, e uma ideia que no país continental haveria petróleo. Né? E aí, Monteiro Lobato, Eusébio Rocha, né, percussores da campanha O Petróleo é Nosso. E por que eu estou falando Monteiro Lobato e Eusébio Rocha? Porque o Bolsonaro, né, ele está mudando o nome dos ativos da Petrobras. Né? A termoelétrica que eu trabalho se chama Termoelétrica Eusébio Rocha, parlamentar que ajudou a fazer a Lei 2004 que criou a Petrobras. Né? Só que agora não tem o batom, porque ele quer apagar a história de Eusébio Rocha, assim como ele quer tirar o nome da estação de tratamento de gás aqui, que é Monteiro Lobato, em Caraguatatuba, para ser estação de tratamento de gás Caraguatatuba. Que ele quer apagar essa história da mente do brasileiro, que a Petrobras ela surgiu justamente para trazer soberania energética e independência energética em relação ao mundo. É importante todo mundo entender isso. E quando surgiu a Petrobras, é justamente para a gente não estar com o preço internacional que está hoje. Né? E ela foi criada nos três sentidos. Primeiro, infraestrutura, correr atrás de petróleo e beneficiar o petróleo. Porque a pergunta que eu faço, doutor Marcelo, é mais barato um barril de petróleo ou um barril de óleo diesel? Para você, meu amigo. Eu sinceramente, estou por fora. É a Leni que vai... É uma matéria-prima, né?
O petróleo é o que faz, o diesel você sabe, certo? Verdade. Então, a matéria-prima tem que ser mais barata, no caso. Mais barato, é evidente. Então, o barril de petróleo é mais barato do que um barril de óleo diesel, do que um barril de gasolina, certo? Então, partindo desse princípio, a matéria-prima, ela é mais barata antes do beneficiamento. Tá? E a Petrobras surgiu justamente porque tinha que procurar petróleo, mas, ao mesmo tempo, de vez de exportar gasolina, era melhor construir refinarias para trazer o petróleo bruto. Com isso, gera emprego e renda aqui para o brasileiro, desenvolva a tecnologia, do que eu comprar produto acabado lá fora. Então, a Petrobras surgiu assim, né? E ela foi, durante essas décadas todas, conseguiu o campo de Campos, que foi um dos principais marcos do petróleo, da indústria do petróleo no Brasil, foi a Bacia de Campos, né? Macaé. Ali, o Brasil deu um salto, certo? Mas não foi um salto de independência, mas o Brasil cresceu na parte de infraestrutura, entre seus terminais, da Transpetro, que antes da Transpetro existir, que a Transpetro existiu em 98, se não me engano, foi criada a Transpetro, que antes era tudo Petrobras. Então, ela criou os terminais para receber petróleo e levar até as refinarias, devidamente estrategicamente no país. É assim que surgiu a Petrobras, sendo uma empresa que compra petróleo, porque é mais barato comprar petróleo do que comprar gasolina. Importante a pessoa que está me ouvindo entender isso. Tá? E aí, quando surgiu a Bacia de Campos, foi um marco, mas ainda não era suficiente. E um petróleo pesado. E a gente tinha que comprar petróleo lá de fora para fazer o batismo, o blend, para poder refinar nas nossas refinarias aqui. Parque de refino robusto. Mas quando foi em 2003, né, deram Red Bull para a Petrobras, a Shell desistiu, furou até 3.500, não quis saber mais, entregou o campo. Os caras tiveram coragem, vão para cima. E a Petrobras, através de seus geólogos, engenheiros, pelos SEMPs, investiram no desafio de encontrar o pré-sal e encontrou o pré-sal. O pré-sal é uma realidade, são volumes gigantescos de produção. Uma FPSO, que são essas plataformas navio, elas têm uma capacidade de produção de 70 a 100 mil barris de petróleo por dia. É um volume gigante. E quando você tem volume, o custo baixa. Então, o custo de produção no pré-sal, ele só não é tão barato como na Arábia, que você cutuca o chão lá e sai petróleo, ou como na Venezuela. Mas ele é um dos custos mais baratos de produção. Então, nós temos um preço muito bom no pré-sal. Né? Então, o que acontece? Depois disso, né, começou uma série de intrigas aqui no país, uma série de situações, né, muitos erros, só que o fato é que o Brasil se tornou o 9º maior produtor de petróleo do mundo. Isso aqui, eu desafio qualquer ministro do governo Bolsonaro vir aqui e falar assim, esse cara está mentindo. Não minto, são 3.200.000 barris de petróleo por dia. Só que o custo dessa produção, ele não é $80. $80 é o preço internacional. Né? E a gente pratica o preço internacional. Né? Só que agora, o que é o PPI? O PPI é o que está acabando com o povo brasileiro. Por quê? O preço de barril de petróleo internacional, ele é aqui no Brasil ou em Amsterdã, certo? Então, vamos dizer que hoje está $80. Entra $80 na entrada da RPBC aqui de Cubatão. E entra $80 numa refinaria lá no Texas. Por si só, hoje, mesmo com o mesmo preço equalizado na matéria-prima, o custo de produção no Brasil é mais barato. Sabe por quê? Porque eu ganho em real. O meu montador de andaime ganha em real. O soldador ganha em real. Mesmo variando a matéria-prima, na entrada da refinaria, o óleo diesel, a gasolina, a nafta aqui no Brasil é mais barata do que lá no Golfo do México, no Texas. Porque lá os caras ganham tudo em dólar. Partindo desse princípio, aqui eu já instaurei que é mais barato. E aí a Petrobras tinha uma obrigação, até o governo Temer,
de maximizar a sua produção o máximo possível nas suas refinarias, e o que faltava, ela agia como uma importadora e complementava o produto nesse déficit. Só que existia um projeto de construção de outras refinarias, inclusive para a gente deixar esse déficit e passar a ter um superávit. De vez de eu importar produto derivado para complementar a minha produção, eu ia suplementar o mercado internacional com produto acabado. Então, estava em curso Comperge, a Inest, Prêmio 1 e Prêmio 2. E aí, nós vamos estar falando aqui de projeto de país. Esquece governo, esquece roubalheira. Porque aqui a gente está tratando a situação energética do país agora. Precisava e precisa concluir essas refinarias. Para quê? Para a gente não depender do produto importado e abastecer o nosso mercado interno, com um custo o mais nacional possível. Mas até antes desse projeto, conclusão dessas refinarias, como é que funcionava? Por que o nosso preço não era tão doido assim? Porque, mesmo variando o Brent, o custo de produção aqui era irreal, né? E não tinha paridade de importação. Então, eu produzia aqui, vamos fazer a proporção em 100 litros. 80 litros a preço nacional. Vamos chutar um preço de R$1, certo? E os 20% que faltava, eu trazia lá de fora, certo? Aí, vamos dizer que é o que a Petrobras adotou no vídeo institucional, R$2, né? R$2 vezes 20 litros dá 40. Mais 80, 120. Eu divido por 100, é 1,20 esse preço. Só que hoje, com o PPI, o que a Petrobras fez com o Pedro Parente e o Michel Temer? Ela, de vez de maximizar a sua produção para suplementar com o mínimo possível importado, eles adotaram uma política de paridade que tanto faz a Petrobras produzir ou não, o preço dela vai ser igual ao produto que chega lá fora. Então, ele chega aqui a R$2, aqui a R$1, a Petrobras eleva para 2. E aí, o brasileiro está pagando um preço cheio de importado. E isso que é o crime. Por isso que a gente não aguenta mais. E o caminhoneiro está fazendo justamente o que deve ser feito. Por quê? Porque se a gente fazer uma discussão mais séria ainda, o Brasil nem precisava mais seguir o preço do Brent internacional. E sem dar prejuízo. Sem dar prejuízo. Porque aqui a gente está defendendo, porque a gente até defende, né? Mas aqui a gente está falando de mercado. Dá para ter lucro o acionista, mas não essa maximização toda em cima da população. Sabe por quê? Porque nós temos petróleo e nós temos refinaria. E aí, qual seria a solução? A solução seria voltar ao que era antes. Eu maximizar minha produção nas refinarias o máximo possível, porque hoje as refinarias brasileiras estão trabalhando a meia bomba, 60%, 70% da carga, porque para a Petrobras é melhor, mais confortável, ela não tem obrigação de abastecer, o resto vem de fora, e aí nós estamos gerando lucro para todo mundo, porque jamais o produto lá de fora ia vir para cá se a Petrobras suprisse todo o mercado. Agora, se ela praticar, por que os importadores foram na televisão falar, pô, não dá para competir com a Petrobras? Se a Petrobras nacionalizar o preço, o produto deles não entra com lucro. E aí a saída é o seguinte, nós temos uma empresa subsidiária da Petrobras que se chama Transpetro. E ela fazia esse papel desde a fundação da Petrobras. Quem trazia petróleo para cá era a Fronap, Frota Nacional de Petroleiros. E com o custo menor possível. Por quê? Porque ela trazia petróleo com a margem de lucro bem pequena, ou talvez nenhuma, justamente para o petróleo vir aqui e refinar aqui. O que a gente precisa agora fazer? Fazer com que a Transpetro seja importadora com o menor lucro possível e esse suplemento complemente a nossa produção aqui, até que a gente conclua o nosso parque de refino. E daí, nós não vamos depender mais de ninguém, e aí a gente pode ter um preço justo
que o acionista ganhe dinheiro, mas que seja o mais nacional possível. O que precisa ser feito é uma explosão nas planilhas de custo da Petrobras. Quanto custa o petróleo? Quanto que custa para refinar? Qual é a margem de lucro que você pratica? Agora, se você estiver praticando uma margem de lucro de 200% com o PPI, quem está sendo roubado? A população. E essa caixa preta precisa ser estourada. E, quando se fala isso, o governo balança, a bolsa cai e o Bolsonaro não tem coragem para fazer aquilo que ele deveria fazer. Ele deveria, justamente como presidente, fazer com que a Petrobras retornasse o papel estratégico que é dar segurança energética à sua população. Isso envolve óleo diesel a preço justo, não é de graça, preço justo. Gasolina, o motorista de aplicativo, não é de graça, a preço justo. Gás de cozinha para dono de casa também não é de graça, a preço justo. E aí eu digo mais, mesmo com a matéria-prima seguindo o mercado internacional, né, a gente ainda é mais barato. Agora imagina se a gente adotar uma política de preço também do petróleo nacionalizado. Aí nós vamos ter preços ainda menores do que esse que eu estou falando. Mas não é isso aqui que a gente está propondo. O que a gente está propondo é que a matéria-prima seja de acordo com o produto internacional, mas que o custo e a margem de lucro seja nacionalizado. E o que vier de fora, faça a média ponderada para baixo, porque é isso que vai acontecer. Se eu tenho 80% nacionalizado e 20% só importado, jamais esses 80%, 100% tem que ser o valor do importado. E o PPI faz com que hoje eu e você e o Brasil inteiro pague um combustível como se o Brasil não tivesse nenhuma refinaria aqui e tampouco uma gota de petróleo. Esse que é o crime. E aí, o Bolsonaro soltou vários balões. PPI nós estamos discutindo, a Leninha sabe, desde 2017, quando teve a primeira greve dos caminhoneiros em 2018, no governo Pedro Parente. Desde lá a gente está discutindo isso, denunciando. Né? E quando o Bolsonaro estava concorrendo, ele foi pedir apoio dos caminhoneiros. E tem vídeos dele contra o PPI. Ele sabe que é o PPI. Ele dá uma de idiota para quem ele quer enganar. Mas ele sabe que é PPI, inclusive é só procurar no Google aí vídeos do Bolsonaro em 2018 falando contra o PPI, que é um absurdo. E hoje ele defende o PPI. E aí ele solta uma série de balões. Qual é o primeiro balão? O imposto. Então tem que acabar com o imposto. Mas ele não fala do PPI. E agora, quem serve ele está falando que o problema é o salário dos petroleiros. Né? Que a folha de pagamento da Petrobras é enorme. Falácia. Né? Entre as indústrias de petróleo, você tem que comparar banana com banana. Não pode comparar banana com melancia. O que o Fábio Melo está querendo dizer isso? Se você vai comparar o salário do metalúrgico, você vai pegar a Renault, a Ford e a Volkswagen. Aí você vai ver qual que é o salário do operador, do mecânico dessa indústria automobilística. Quando você vai falar de salário do petróleo da Petrobras, você tem que comparar com o salário da Equinor, da Shell, da Total, né? Da Sinop, da Repsol. Sabe qual que é o patamar do salário do petroleiro? É o 7º pior salário. Então, aí as falácias vão aí. Né? Então, hoje, a gente fica muito agradecido aos caminhoneiros, porque eles estão realmente pautando a política energética que está no Brasil. E a política energética que está no Brasil é uma política que não favorece o brasileiro. Todo mundo está ganhando dinheiro nesse momento. O acionista da Petrobras, porque ele está tendo um sobrelucro em relação ao custo. Uma refinaria lá de fora que jamais venderia uma gota de petróleo aqui se não tivesse a paridade internacional. O armador, dono do navio, e um importador.
né? Então, o que um governo sensato faria? Ele maximizaria a produção das suas refinarias e colocaria a Transpetro para fazer esse transporte dos derivados que estão lá fora, não no prejuízo, hein? Deixar claro isso aí. Com custo, quanto custa do meu navio para mim sair daqui e até lá buscar gasolina? Vou pagar o preço da gasolina, o preço internacional. Quando chegar aqui, eu componho o preço nacional provisoriamente até eu concluir meu parque de refúgio. E para concluir, que eu estou falando bastante, né, falam que a matriz energética do mundo vai mudar. Né? Mas quando mudar, dentro do projeto do Paulo Guedes, e que se iniciou com Castelo Branco, nós não vamos ter mais nenhuma refinaria brasileira, porque ele já vendeu a RLAM, vendeu a RIMAN, quer vender a Repar, quer vender tudo. Se ele vender tudo e mudar a matriz energética do mundo, vocês acham que qual refinaria vai fechar primeiro? A do Texas ou aqui a nossa? É evidente que eles vão fechar as nossas para garantir sobrevida para a indústria do petróleo. Nós vamos continuar queimando combustível fóssil por mais tempo. E isso é uma projeção de 40, 50 anos. Não existe ainda um estudo que garanta que a gente não vai estar usando mais combustível fóssil. Nós vamos usar muito ainda combustível fóssil. Só que nós não podemos abrir mão da nossa soberania energética. Hoje o Brasil tem condição de ter combustível a preço justo à sua população, e é isso que eu, Leninha, e os caminhoneiros agora no Briga estamos denunciando e pedindo o apoio da população para que o governo federal acabe com o PPI e nacionalize o preço de uma vez por todas. Era isso aí. Desculpa se eu falei demais. Estamos abertos às perguntas para discussão. Beleza, Fábio. Nós já estamos aqui 1h11. Eu queria pedir desculpas que o Zé Roberto tentou, ele está tentando agora nesse momento entrar, mas ele não está conseguindo. Então, infelizmente, ele vai ficar esse debate com a próxima, né? Já passamos aqui de 1h. E eu gostaria de agradecer todo mundo. E agora eu vou dar liberdade para todo mundo fazer o seu fechamento aí, né? Eu vou começar aqui com o Ailton. Ailton saiu, voltou. Mas, Ailton, eu gostaria de pedir ao senhor, antes, agradecer muito o senhor estar aqui, ter o seu ponto de vista, tá? Eu acho que a democracia é isso, a gente tem que respeitar. É a opinião de todo mundo, né? A opinião de todo mundo, né? E o senhor expôs aqui a opinião sua, da sua categoria, representando ela, e gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais e falasse o que o senhor acha aí, a sua opinião sobre o que o senhor quiser. O canal está aberto para você falar o que você bem entender. Eu peço desculpa aí, porque minha rede caiu, né? Tive um problema técnico aqui, e acabei conseguindo resolver ele aqui e voltei ao grupo aí. Eu acho que todas as opiniões, né, têm que ser respeitadas, né, até porque nós somos um país democrático, né, temos que aprender a respeitar todas as opiniões. Porém, nós estamos numa luta, numa busca de entendimento, né, o que é a PPI, o que é PIS/COFINS, o que é ICMS, né? Porque, né, tinha a CID, né? Hoje a CID ela foi cortada. E aí, eu peço aos demais aí também que possam, num próximo live, numa próxima oportunidade que puderem falar aí, quanto representa, né, no combustível, a PPI, assim, em preços reais, quanto que representa no litro de combustível, quanto que representa o PIS/COFINS no litro de combustível, quanto que representa o ICMS, quanto que representa a PMPF, que é o preço médio ponderado final, quanto que isso representa, para a gente saber, porque às vezes a gente fala-se muito na PPI, aí outros falam muito do ICMS, outros falam muito no PIS/COFINS, e aí acaba a gente não sabendo, ou as pessoas não tendo entendimento, o que cada um dessas siglas
né, representam em valores em real para o consumidor, para a população brasileira. Hoje, por exemplo, a gente tem ciência, eu particularmente tenho ciência, porque o combustível hoje, ele tem as misturas, né? A gente tem a mistura do biodiesel, a gente tem a mistura do hidratado, que vai na gasolina, então essas misturas também se tornam um produto mais caro hoje. É uma discussão bem mais forte, mas a gente poderia, né, com as pessoas que estão aí, a Leninha, o professor que está aí também, pode trazer isso numa oportunidade, né, bem detalhado. Olha só, a PPI representa 0,1 centavo, 2 centavos, 0,3, 4, 5 centavos no preço final. O ICM representa 0, que vai compor o preço do combustível, que vai chegar a 6, 7 reais. Então, eu gostaria de saber, um estudo bem mais detalhado sobre isso, né? E, na minha ponderação, quero dizer que tudo isso está acontecendo, tudo isso vem acontecendo por causa do governo da Dilma e do Michel Temer, ao qual eles assinaram um documento, né, dando a poderes para que essa PPI fosse instalada, né? O governo Bolsonaro, ele tem que desmantelar isso, né, e acabar com isso. Então, a gente não vê que não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo já tinha feito. Todos os governantes que estão lá já teriam feito. Não é fácil. Mas fica aí as minhas considerações para todos que participaram, para o povo que está assistindo, que eu desafio as pessoas trazerem, né, técnicos, né, pessoas conhecidas aí, qual é a representatividade de cada valor do que a gente está dizendo, da PPI, do PIS/COFINS, do ICMS e do PMPF, e para chegar no final, que é o consumidor. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aí. Acredito que todos nós estamos em busca de melhorias para o nosso país, né? Sei que os caminhoneiros, né, estão sofrendo com os reajustes que estão acontecendo no diesel, né? Os caminhoneiros autônomos têm uma pauta de 15 itens, né, 15 itens para o Ministério de Infraestrutura resolver, né? Muito dos itens que estão lá não é da alçada do ministro Tarcísio, sabemos que é de outras alçadas, precisa-se fazer um detalhamento daquela pauta e enviar para cada um daqueles que são responsáveis. E em questão, né, do aumento do combustível, todos nós, né, todos nós que estamos aqui, queremos que, né, esse combustível seja mais baixo, né, queremos que esse combustível tenha redução. E quanto à entidade que sou, gostaria muito que as centrais sindicais, né, e sindicatos e associações, né, fizessem um convite, né, para um encontro, né, onde pudéssemos discutir a pauta e sairmos ali fortalecidos, tanto os sindicatos petroleiros, sindicatos dos autônomos, sindicatos dos transportadores e outros sindicatos do comércio. Tem vários sindicatos que deveriam, né, se manifestar também, que não se manifestaram. Né? Tá aqui, o Sindicato do Comércio é um sindicato muito importante no quesito a aumento dos combustíveis, né? E também não está participando. Então, eu gostaria muito que quem pudesse, né, fazer isso. E a gente está tentando lutar, né, lutar das formas que aprendemos, né, como associação e como sindicato. A gente busca o meio de repassar os custos para o nosso embarcador. Assim como o trabalhador também deveria estar buscando, né, fazendo manifestações, né, falei no início, né, que fui metalúrgico e a CUT fazia muito, né, as paralisações para que a gente pudesse ter os reajustes que era, né, que a gente tinha direito. E buscar a inflação, né? Nós temos que trazer a inflação para dentro dos nossos salários, né? Então, fica aí as minhas considerações e o meu muito obrigado a todos aí. Peço desculpas se falei em alguma coisa, né? A gente não tem todo o entendimento, é claro, mas estamos abertos a aprender cada dia mais. Obrigado, Ailton. Leninha, suas considerações aí, se quiser, já se você souber de alguma coisa, né, a dúvida aí do Ailton aí, senão a gente traz uma outra oportunidade, que ninguém sabe de tudo também,
suas considerações finais e a gente encerra aqui com o Fábio, né, Fábio? Pronto. Olha, Ailton, eu acho muito importante esse nível de discussão, essa proposição de reunir categorias, sabe? É fundamental, na verdade. E já vamos trocar contato aí. Te indico que nos próximos agora dias 4, 5 e 6 vai ter reunião da Coordenação Nacional da Central CSP com Luta, e vai ser transmitida ao vivo para todo mundo ver, discussões técnicas, discussões políticas, tudo que precisa estar na ordem do dia. E aí te falo uma coisa. Olha, esse tipo de informação de que quem criou o PPI foi Dilma, isso aí só acredita mal intencionado ou enganado. Olha que eu fui demitida a pedido de Dilma no governo Lula, mas isso a gente não pode deixar passar, a gente tem que falar a verdade, ombro a ombro, sabe, com a classe trabalhadora, falar a verdade. O PPI foi implantado no governo Temer, inclusive porque o mercado internacional, a ciranda financeira aí, faz pressão para ter governos cada vez mais permissivos. E precisavam disso, de botar o Temer lá, né, para fazer esse papel horroroso de implantar o PPI. Quanto aos... Mas a gente pode marcar um encontro para discutir isso, né, com mais propriedade, trazendo comprovação. A gente fala Dilma Rousseff porque o Michel Temer era vice da Dilma, né? Então era o mesmo governo. Mas quem implantou foi ele. Quem assinou e fez valer foi ele. Não foi ela, não. Foi ele. Sim. A composição do preço, se você chegar no site da Agência Nacional de Petróleo, da ANP, basta botar no Google, composição, tem até a bombinha assim desenhada, dizendo, olha, em formato de bomba de gasolina. Aí diz assim, tanto por cento é da refinaria, tanto por cento é do posto, pesquise lá, mas eu me disponho a... nós podemos ficar em contato, o doutor Marcelo tem autorização para mandar meu contato para qualquer, né, para todo mundo, e eu faço questão que você tenha, a mandar esse material. Então, a gente gosta de trabalhar com informações técnicas e informações oficiais, dados oficiais. Então, também buscando nos dados oficiais, vai ver quando começou o PPI, foi Michel Temer. Em relação ao fechamento, eu sempre gosto, o Melo me fez viajar aqui no tempo. Eu peguei cru, né, petróleo aqui da Baiano, nossa, aí depois peguei, né, aí vinha, né, o petróleo árabe, cada poço que vinha diferente, eu como técnica química tinha que analisar para ver, e aí as adaptações são possíveis porque a Petrobras sempre deteve excelência. Ela foi criada e foi projetada e foi crescendo justamente em cima de excelência técnica. Então, nós fazíamos isso e o objetivo é fazer crescer a empresa integrada do poço ao posto, e essa empresa beneficiar o povo brasileiro, a sociedade brasileira, né? Mas eu via chegar o petróleo árabe, majoritariamente. O petróleo venezuelano é um petróleo pesado, mas mesmo assim não existe petróleo ruim. Eu queria, né, ser dona de um pouquinho de um petróleo qualquer desse mundo para a gente fazer aí tanta coisa boa acontecer, né, pela sociedade. Então, vi petróleo, né, todo tipo de petróleo, e vi as adaptações que as refinarias passaram, justamente porque o objetivo era esse que o Melo falou aqui, fazer com que a nossa produção desse conta, nosso refino, nossa produção desse conta do nosso mercado e até exportar, porque tem países que não têm e precisam, esses sim, tem que viver, infelizmente, à mercê de comprar no preço de mercado. Aí, dito isso, eu digo, aí veio a Bacia de Campos, um petróleo relativamente pesado, não perto mais leve do que o petróleo venezuelano, mas um petróleo pesado. E tem outras características, petróleo naftênico, asfáltico, parafínico, tudo isso aí a gente pode marcar um dia aqui para conversar. O fato é que, independente do tipo de petróleo, de onde ele vier, a Petrobras adaptou seu parque de refino robusto. Nossas refinarias são mundo. Essa que foi entregue aqui da Bahia, ela produz 31 derivados. É a única que produz parafina para a indústria alimentícia e farmacêutica. Imagine agora isso ficar na mão de investidor árabe. Mas é outro assunto para ver. E vi chegar o pré-sal
Quando eu entrei nos caminhoneiros em 2018, eu ficava impressionada que as fake news são criadas de tal forma, com tal precisão, por gente competente e profissional daquilo ali, que eu ficava assustada. Só faltavam dizer grau API, né, Melo? Só faltavam dizer isso. Dizendo, não, tem um negócio que o daqui do Brasil é ruim, mas o de lá de fora é bom, diz que o nosso é 10, o de lá de fora é 30, do árabe é o API. Digo, gente, isso é uma forma de mensurar a qualidade do petróleo, nenhum é ruim, mas para ver como adapta o parque a ela, né? Essas variáveis assim. Mas, com o advento do pré-sal, nossa, tem poço nosso que o petróleo é até do que o árabe. Né? Agora, na média, nosso petróleo ficou excelente. Nosso petróleo ele é adequado para processar nas refinarias, porque tem um negócio chamado revamp. Minha refinaria sempre foi muito grande, era a segunda maior do país já de muito tempo, mas foi passando por processos de ampliação, de reestruturação das plantas em função das necessidades. Por exemplo, a questão de tirar o enxofre, quando eu trabalhava na refinaria, ainda saía com enxofre pesado. Foi mudando, ela foi... Uma planta para tirar enxofre, falando no popular, é muito cara. Aí você acha que o gringo vai querer investir para construir uma refinaria? Ele pode construir. Desde 97, qualquer pessoa e qualquer país pode construir uma refinaria aqui de frente para a minha, de frente para de Cubatão. Pode fazer na hora que quiser, mas eles querem comprar, levar de graça. Investir numa refinaria, construir, que além de gastar bilhões, demora para se pagar. Para a Petrobras não tinha esse problema, ela ia amortecendo, porque a empresa é integrada. Então, dito isso, temos um parque de refino maravilhoso. Infelizmente, o pé no freio está impedindo dele funcionar a serviço da sociedade como deve, como merece. E o preço pode, sim, ajudar e muito a sociedade. Tem uns estudos que foram feitos por uma pessoa que eu tenho muita admiração pelo conteúdo técnico dele, o Paulo César Ribeiro, e ele demonstra, através de dados concretos, que, botando todos os custos da pesquisa até ficar pronto o litro de diesel na refinaria, é aproximadamente R$1 o custo de refino, produção, pesquisa, folha de pagamento de petroleiro, que não ganha, né, em dólar, ganha em real. Então, fazendo tudo isso, R$1. Então, é a ganância do mercado financeiro que está fazendo com que isso seja agregado tanto lucro, tanta coisa. E concluo dizendo, nosso tempo é curto e eu falo muito, concluo dizendo algo que eu disse que hoje que eu tomei conhecimento, como eu não estou nativa, algumas coisas ainda ficam e eu me envolvo em várias demandas, a minha dinâmica é essa. Os dividendos que estão sendo entregues, eles não são correspondentes a lucro, isso eu já sabia. O que eu não sabia é que o último ajuste feito, e que aumentou tanto os dividendos para entregar aos acionistas, levou em consideração, sabe o quê? Um remanejo do quanto vale o petróleo que está enterrado ainda, que não foi extraído. Aí, como o nosso volume está grande e estão baseando no preço lá de fora, disseram, então a Petrobras tem tanto. Aí vai dar dividendos, mas é muito dinheiro para os acionistas lá de Nova York, para o gringo, do petróleo que está no chão. Então, não é lucro, não, está queimando patrimônio, isso é uma coisa criminosa. Então, essa com outras coisas, é muito importante que a gente participe, que tenha espaços como esse aqui, para que a gente informe que pode sim. Você imagina praticar 1,50, 1,30 na porta na refinaria, num diesel. Dá para remunerar tudo isso, dá para investir em pesquisa, né? A Petrobras reinvestir, como ela sempre fez, em pesquisa, em novas tecnologias, pioneira e líder. Perfuração de águas profundas e ultraprofundas, que ninguém quis investir nisso, não. Foi aqui, a Petrobras que fez. Então, tudo isso a sociedade precisa entender, e são espaços como esses aqui que nos garantem, pelo menos, a gente conseguir dialogar e mostrar. Então, nós nos dispomos, nossa federação, Federação Nacional dos Petroleiros, é uma federação que vive de braços abertos e participa. O Melo estava aí com os caminhoneiros, né? Eu mandando madrugada mensagem, e lá vai, e ele sem tempo de responder. Então, nossa vida é essa, e a gente se dispõe, porque a gente quer que a sociedade compreenda o crime que está sendo feito por... Perdemos a voz da Leninha. Voltei? Acho que voltou. Tá. Foi minha filha que ligou. Então, vou concluir que ela deve estar do lado de fora, prisão de chave, não leva a chave e faz isso. Então, nós estamos à disposição para trazer material, mandar link de estudos,
para sentar, dialogar. A gente não é detentor de sabedoria, não. A gente é, assim, estudou, é a nossa vida, né? A vida laboral, a gente aprendeu na prática, é isso aí, e a gente se dedica a isso, justamente porque a gente quer que o povo brasileiro seja beneficiado pela Petrobras, que a gente construiu. E é com suor, é com sangue, é trabalho penoso, como é trabalho penoso de caminhoneiro. E tudo isso a gente deixa à disposição. Porque no dia que a sociedade entender isso, a gente muda muito essa política. E os caminhoneiros estão no caminho certo. É através da luta. É a luta que muda a vida. E quando toca no... Acho que a filha está ligando, né? Ô, Fábio, eu passo a bola aí para você, meu amigo. E sempre à disposição aqui de vocês. Sempre obrigado, Leninha. Agradecendo o doutor Marcelo pelo espaço maravilhoso. Se eu subir aqui um pouquinho, eu estou indo abrir a porta para minha filha. Tá, obrigado. Ailton, eu passei o telefone da Leninha já para o seu zap, viu, Ailton? Que o Zé Roberto já tinha passado o seu telefone para mim. É só você olhar no seu zap aí que o telefone da Leninha está aí, Ailton, para vocês já conversarem aí. Você está sem áudio aí? Depois eu ligo para ela para a gente conversar no PV aí, pegar mais informações. WhatsApp, eu gosto de WhatsApp. A gente vai trocando ideia. Se puder, e se você puder me mandar também, me manda aí os dados que você tem aí, Leninha. Mando sim. Aí, tá vendo aí? É um aprendendo com o outro. Ninguém sabe tudo aqui. É a Leninha, ensina um pouco, o Ailton também. E agora vamos encerrar com o Fábio aí, Fábio, que o povo já está meio cansado, já estamos 1h30 aqui. Encerrar com você, meu amigo, agradecer muito sua presença aqui, para você falar um pouquinho também aí e agradecer esse povo maravilhoso que sempre está com a gente aqui. Mais uma vez, eu peço desculpa aí pelo atraso, estava numa reunião importante. Que isso. Mas foi um prazer chegar, conhecer você, doutor Marcelo, o Ailton, né? Leninha dispenso, a gente se conhece aí na luta, mas todos aqui nós queremos um objetivo. Nós queremos um Brasil melhor, um país melhor, para nós, para os nossos filhos, para a geração futura. O que é importante deixar claro é que, quando a Petrobras foi criada, foi justamente para a gente ter um país melhor, né? E ela pode cumprir esse papel. É isso que precisa deixar claro. Ela pode ou não pode cumprir esse papel? Pode. O que precisa ser feito para a Petrobras cumprir esse papel? Vamos discutir a Petrobras? Agora, a gente não pode simplesmente abrir mão de 13 refinarias, abrir mão de dezenas de terminais, abrir mão das nossas plataformas, abrir mão do nosso petróleo para ser uma colônia exportadora. Porque é isso que a gente está se tornando. Quando a gente deixa de fazer uma refinaria aqui, a gente está deixando de empregar brasileiro aqui. É isso que a gente precisa entender. A política de gestão que se instaurou de 2017 para cá dentro da Petrobras foi uma política de gestão de empresa privada. Só que se apropriaram de um bem público, né, e fizeram a escolha para beneficiar o privado. E aí eu posso fazer até uma conta sobre a construção das nossas plataformas. As atuais construções das plataformas, das nossas FPSOs, estão sendo feitas onde? Na China. Mas na China é mais barato, mano. Custa a média de 15% mais barato. Eu, como brasileiro, prefiro pagar 15% mais caro e ter o pernambucano trabalhando em Pojuca. E ter o rio-grandense do Sul trabalhando lá no estaleiro do Rio Grande do Sul. E ter o carioca trabalhando em Niterói. Percebe a diferença da escolha? Uma empresa pública, estatal, ela não vai ter prejuízo, mas vai deixar de ganhar mais dinheiro. E é essa a questão. Se a gente perder a questão de uma empresa que tem um cunho social, aí nós vamos sim estar no caminho certo. Que o PPI, ele beneficia. Quem? O acionista. Porque ele tem um ativo que ele pode produzir 100%,
mas se ele produzir 60%, ele vai estar preservando os equipamentos e ele não vai ganhar no volume de produção, mas ele vai ganhar no ágio do preço que a PPI o proporciona. Vocês percebem que é vantajoso, não para o país, mas é vantajoso para o acionista da Petrobras e PPI, porque pouco importa eu produzir mais. Quando qualquer um de nós estivéssemos no negócio, quanto maior o volume de vendas eu tiver, melhor é o negócio. Agora, quando eu mascaro um preço de um custo que eu não tenho, logo se torna lucro. E é isso que, infelizmente, nós estamos fazendo com algo que é nosso. Petrobras não foi construída para isso. E aí eu faço esse pedido de reflexão. Nós temos um fórum que se chama aí Observatório Social da Petrobras. No Observatório Social da Petrobras, nós temos economistas, nós temos técnicos, e não temos... eu sou um profissional de nível médio, que leio muito, e trabalho na Petrobras, né? Sou operador de termoelétrica. E eu sei que na crise hídrica do passado, e nessa agora, que nós estamos passando, ainda não houve apagão por conta das termoelétricas que a Petrobras tem. Porque quando Pedro Parente foi o ministro do governo Fernando Henrique, ele criou as termoelétricas, mas não criou os gasodutos para abastecer as termoelétricas. Só pesquisar quem foi Pedro Parente, o ministro do apagão do governo Fernando Henrique. E o que a Petrobras fez? Ela construiu os gasodutos e construiu termoelétricas. É o segundo parque gerador do Brasil, perde só para Itaipu, somando todas as termoelétricas. Né? Uma grande geradora de energia, que está, por sinal, despachada agora. Só que se a gente maximizar a produção do gás, essa energia térmica que é cara, pode se tornar barata. Então, o Brasil tem tudo para ser um país eficiente em energia elétrica. Tem tudo para ser um país eficiente em combustíveis. O Brasil abriu mão da fábrica de Três Lagoas. Seria a maior fábrica de fertilizantes nitrogenados da América Latina. E hoje, nós abrimos mãos das Fafens e hoje recentemente saiu uma notícia que tem que aumentar a importação de fertilizante. Só que não há fertilizante no mundo. E a gente abriu mão da nossa indústria e aí preferem importar produto. Então, se a gente partir do princípio que o Brasil é um país que tudo que planta dá, um país que não tem problemas climáticos, um país que tem petróleo em abundância, nós não precisamos depender do mercado internacional. E aqui não é nenhum ato revolucionário contra o mundo, não. Nada disso. Nós queremos a nacionalização dos custos. E isso envolve quanto vão lucrar. Quanto vão lucrar? É essa a questão. E aí a questão dos impostos é só a gente fazer uma conta reversa. Né? Tudo aquilo que a Petrobras põe naquela bombinha de combustível que está para frente, sempre está relacionado à primeira parte, que é o custo de origem. Porque tudo é um percentual em cima da origem. E o que nós estamos discutindo como petroleiros é o custo de origem. E eu posso afirmar para você, Ailton, posso afirmar para você, doutor Marcelo, que o custo de origem pode ser muito baixo se a gente nacionalizar os nossos custos e dando lucro para acionista, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço aos caminhoneiros que estão em greve, que é muito importante, é um direito constitucional. Quero deixar aqui o meu protesto a todos os desembargadores que, com a mão forte da lei, estão impedindo o direito constitucional da greve, e também o meu protesto a todos aqueles pais e mães de família que estão para fazer a proteção e a segurança pública
mas nesse momento oprimem com violência pais e mães de família que estão reivindicando um país melhor para todos. Inclusive, se a greve dos caminhoneiros for sucesso, e já tem senador aí se mexendo contra o PPI, um vídeo que eu fiz aí, tá todo mundo usando. Né? Já saiu e eu quero mesmo que use. Sabe por quê? Porque nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo. E a discussão vai nos levar a uma boa solução. Agora, o que estava acontecendo aqui era proibido discutir. Aumenta. Por que aumentou? No dia seguinte, aumentou de novo. Ah, não, mas é o dólar. Mas é o barril de petróleo. Mas e qual é a nossa situação? Hoje nós estamos fazendo raio-x interno. Qual é a nossa situação? E é por isso que nós temos que agradecer a nossa democracia, espaços como esse do Dr. Marcelo, para a gente ter realmente uma discussão profunda e aí sim chegarmos ao melhor possível para a nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar a Leninha, o Ailton, que eu estou conhecendo agora, o Dr. Marcelo já tinha visto alguns vídeos, e estamos aí à disposição, e aí eu convido o Ailton e o Dr. Marcelo para acessar o Observatório Social da Petrobras, que lá nós temos aí o ILAES, Instituto Latino-Americano de Pesquisas Socioeconômicas, temos o IBEPS também, que são compostos por técnicos, economistas, e que aí tem muito mais propriedade do que o Fábio Melo para falar de números. E aí fica aberto esse canal para, de repente, trazer o Eric Gil aqui para fazer a discussão, que vai falar com números melhor do que eu, né? E vai poder aí sanar as dúvidas do Ailton e de todo o canal que está acompanhando. Uma boa noite a todos. Vamos lutar por um Brasil melhor para todos nós, e é isso que os caminhoneiros estão fazendo, com o apoio dos petroleiros. Obrigado, pessoal. Já passou mais de 20 mil pessoas aqui nessa live. Agradecer. Ailton, muito obrigado, Ailton, você está aqui. O canal, você agora tem meu telefone também, está aberto, Ailton. Qualquer coisa que quiser falar, fazer uma live, me chama, estou à disposição aqui. Leninha já é de casa, fazer igual o Faustão, já é sócia. Fábio, prazer imenso conhecer você, um cara que tem um conhecimento muito grande aí. É uma pena que você chegou depois, mas vamos marcar outras lives aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço. Fica todos com Deus. Obrigada, abraço. E todo apoio aos